Portanto, eu chamo-me Sebastião Panzo e deixem-me começar esse nosso diálogo com uma questão. Quem nasceu antes de 2003, coloque a mão no ar. Ok. Antes de 2003, coloque a mão no ar. Ok? 3. Ok. Quem nasceu depois de 2003, coloque a mão no ar. Yeah. Então, já tenho alguns cacimbos a mais do que vocês. Portanto, em 2003, em abril de 2003, eu entrei formalmente para a indústria mineira. Portanto, já vão algum tempo, né? Então, é tempo de aprendizagem. Alguma coisa eu devo ter aprendido neste tempo. 2003, para aqui quantos anos são? Quantos anos? 22 anos. Portanto, foram 22 anos de caminhada. E neste diálogo, como estamos a falar de oportunidades, eu vou partilhar convosco 3 pilares que foram fundamentais para a minha entrada e a minha consolidação no setor mineiro. E isso talvez vos valha a pena para o caminho que também vão fazer. Vamos começar por 3 asserções. A primeira é: os minerais cercam-nos de todo o lado. Os minerais tornam a nossa vida mais fácil. E os minerais podem ser uma área boa para trabalhar. Então, essas 3 asserções, elas valem para mim. Eu formalmente de ser jornalista, embora eu seja profissionalmente, mas deixei de o ser em 2003 por incompatibilidade de funções. Então, eu não podia exercer a função e cuidar da imagem de uma empresa estratégica na altura, a Indiama EP. Portanto, entrei muito jovem e, como diretor desse grupo, do Grupo Indiama, eu tinha de cuidar das marcas de todas as empresas que na altura estavam a emergir. Nós estávamos a começar a ir para o setor da mineração, e aí criamos uma unidade chamada Indiama Mining. Partimos para o setor logístico, criamos a Endi Trade, integramos o setor de hotelaria, uma corporação ligada à hotelaria. Também investimos muito na saúde. Portanto, o grupo estava a diversificar-se e eu, como diretor de comunicação, tinha que encontrar soluções para esse crescimento do grupo. Então, 3 lições foram fundamentais para mim, que talvez sejam também para vocês. Eis a primeira lição. A primeira lição é que sejam observadores, atentos à realidade do setor. Sejam observadores, atentos à realidade do setor. Por quê? Porque é uma realidade que está em profunda transformação. E se não se prepararem para esta mudança, quando entrarem para o setor, já não têm como agregar valor. Se não têm como agregar valor, são pouco atrativos como profissionais para serem integrados numa empresa mineira. E aqui existem 3 pilares para acompanharem a atualidade do setor. A primeira é que têm que ficar atento às tendências do mercado mineiro. Nós começamos a explorar formalmente os diamantes em 1912. Em 1917, criou-se a primeira empresa formal de dimensão industrial com capitais mistos, PEMA. Em 1975, com a independência nacional, houve a nacionalização dos meios de produção. E então, tínhamos que capacitar jovens, como vocês, na altura, para entrarem para o setor geológico e mineiro. Então, começaram a serem treinados os primeiros engenheiros. Em 1981, criou-se a Indiama EP. A Indiama EP foi fundamental porque, depois da independência, formalmente, nós tínhamos então
uma primeira empresa nossa para o setor mineiro. Em 1992, houve um processo chamado Proésida. Esse processo era para empoderar mais angolanos para entrarem para o setor mineiro. Então, começaram-se a conceder várias licenças para que muitos angolanos entrassem para o setor mineiro. De 1992 a 2000, começamos a ter outra experiência interessante. Começamos a criar joint ventures. Isto é, como nós, os angolanos, não tínhamos capacidade financeira para montar empresas robustas, nós tínhamos que nos juntar a outros parceiros e criarmos empresas mistas. E aí uma delas que nós criamos e que teve um grande êxito no subsetor dos diamantes foi a Catoca, em 1993. Então criamos como? Pegamos o lado da capacidade operadora russa, com a Alrosa, pegamos o lado financeiro com os israelitas, pegamos o lado da administração do capital humano com os brasileiros. E aí então criamos uma empresa de modelo misto, que é a Sociedade Mineira da Catoca. Ela abriu espaço para irmos criando várias sociedades mistas. Então muitas das empresas mineiras, elas nasceram dessas sociedades mistas. Ora, nós sempre olhamos para os diamantes, a margem do petróleo, olhamos para os diamantes, olhamos para o ferro e olhamos para o ouro. Esta era a tendência. Então tem que estar atento à emergência das tendências atuais. Qual é a tendência atual? Minerais de transição. Têm de equipar-se para os minerais de transição. Se não se equiparem para os minerais de transição, não vão ter valor agregado para trazer para o setor. Estamos alinhados nesse primeiro aspecto, não é? Acompanhar as tendências. A segunda é olharmos para as iniciativas do governo. Ela tem um plano, o plano 2023-2027. Esse plano do governo, que vocês podem acessar na página de internet do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, vai apresentar-vos o que o governo pretende fazer de 2023 a 2027. E aí podem começar a olhar para quais são as grandes tendências, a grande ossatura da ação do governo neste sentido. Uma delas, ela quer investir muito nas rochas ornamentais. Então está a criar um polo de desenvolvimento de rochas ornamentais no Namibe. Não é? Viram o lançamento da pedra. A questão que nos colocamos como jovens é: como é que eu me posso especializar, entender mais ali, para que eu agregue valor a essa unidade que vai ser criada? É isto que devem tomar em atenção. Também existem conglomerados internacionais que voltaram para Angola. A Rio Tinto, a De Beers, a Toshal, que é uma empresa turca, e todos eles precisam de quadros angolanos formados e com competência. A questão é, se estas unidades multinacionais precisam, então devemos nos preparar para estas multinacionais, com competências técnicas, mas também com competências linguísticas. Se nós não dominarmos as línguas estrangeiras, não vamos ter valor agregado em relação aos outros engenheiros que estão a ser formados. Certo? Estamos a caminhar, né? Então tem que ver esse plano. Depois, temos também um programa, um plano do governo, um plano de Angola, chamado 2050. Também tem de ler o aspecto ligado ao setor mineiro. Depois tem de ler também um plano africano de 2063, que é aquela África que nós queremos para 2063. Essa África que nós queremos para 2063 também indica o que a África aspira do ponto de vista da exploração de minerais. Então, quando vocês abraçarem a estes documentos, elas vão vos dar as seguintes vantagens. Primeiro, vão pensar local para se prepararem para atuar global. Okay? Porque já tem que pensar o mercado africano, tem que pensar que nós estamos a criar aqui um mercado livre, vão vir sul-africanos trabalhar em Angola normalmente, nós já podemos ir lá sem vistos por 30 dias, virão outros a disputarem os mesmos lugares que nós aqui em Angola, assim como nós podemos disputar o lugar com os outros engenheiros em outros países africanos. E
globais. Pensem sempre global. Eu, quando estudei jornalismo, uma das coisas que fiz foi olhar para um elemento que nós já vamos trazer, que é mentores. Vocês têm que ter mentores. E a questão dos mentores são aqueles que já dominam a área em que vocês querem atuar. E então, essa questão de pensar global. Na altura, quando eu pensei e estava a estudar jornalismo, a minha questão era: quem são os que dominam a indústria de mídia em Angola? Quem eram os jornalistas que já atuavam em Angola e no mercado internacional, estando em Angola, a trabalhar para grandes cadeias como a Associated Press, a France Press e todas essas agências, e eu descobri 5 deles. Escrevi para estes 5, sentei com eles enquanto estudante e perguntei o que é que lhes tornava distintos de outros jornalistas, que os fazia com que fossem atrativos para as multinacionais ligadas à mídia. E uma das coisas que eles me disseram, 2 das coisas foram chaves. Primeiro, domine a técnica. Dominem bem uma área de especialização vossa. Segundo, aprendam línguas. Quando me passaram isto, um mentor passou-me isto, foi o que me permitiu trabalhar no Zimbábue, permitiu-me trabalhar nos Estados Unidos, permitiu-me palestrar nos países que o nosso colega já referiu, Índia, China, Japão, enfim, foi isto. Porque quando eu entrei para o setor mineiro, uma das coisas agregadas foi esta. Nos anos 70 e 80, muitos dos nossos quadros sêniores foram formados na Europa do Leste. Dominavam a língua russa. Então, sempre que existisse um país de língua inglesa em que era necessário ir palestrar sobre o setor mineiro angolano, sabe quem é que indicava? Era eu. Então eu podia ir como porta standard de Angola, simplesmente porque tinha dominado a técnica de comunicação e dominado a língua estrangeira. Conselhos de um mentor. Mas aos mentores, vamos lá chegar. O terceiro aspecto neste primeiro pilar, de ser observador da realidade, é que temos que estar atentos aos desafios estruturais. Temos que estar atentos. O que é que o ministro dos Recursos Minerais, Dr. Diamantino Pedro Azevedo, e todos os outros decisores falam de que são os grandes desafios estruturais nossos? Como é que eu me vou preparar como técnico para responder a estes desafios? Portanto, estes 3 são os segredos no primeiro pilar. O primeiro pilar é quando somos observadores, devemos então entender e acompanhar as tendências emergentes do mercado, olhar para o que os governantes hoje estão a pensar no setor, e o terceiro elemento é olharmos para os desafios estruturais. Vamos para o segundo pilar, que me valeu muito e que vos pode valer também. O segundo pilar é: especialize-se em uma determinada área que agregue valor à indústria e busque os mentores nesta área, certo? Então imagine, a indústria mineira, ela é extraordinária porque ela agrega todos os especialistas das profissões mais diversas que vocês podem imaginar. Tanto quanto é que eu, como jornalista, fui integrado dentro do setor mineiro. Ao ser integrado dentro do setor mineiro, a questão era: agora então eu tinha de dominar o setor mineiro. Tinha de especializar-me para as questões mineiras. E aí, o que eu notei na altura, que tinha ocorrido aqui em Angola alguns fatores muito negativos relacionados à indústria dos diamantes. Primeiro, tinha existido, antes de eu entrar para a Indiama, um processo chamado processo dos 50. Era um processo que muitos tinham sido presos por traficarem ilegalmente diamantes. E então, todos nós tínhamos medo de falar sobre os diamantes. Não se falava sobre os diamantes. Era uma coisa assim meio secreta. Ora, aqui surgiu a minha primeira oportunidade. Se ninguém fala deles, não há informação estruturada sobre esse setor. Então vou começar a criar as primeiras plataformas que simplifiquem a informação sobre o setor. Então comecei a criei uma revista que falava sobre os diamantes, criei os flyers, os primeiros, que indicavam como os diamantes são explorados, como os diamantes como a indústria agrega valor aos diamantes, como os diamantes estão presentes na vida do cidadão, como os diamantes impactam a componente social e econômica de uma nação. Portanto,
comecei a especializar-me aí. Mas fiz muito mais. Disse, ok, se me estou a especializar aí, eu tenho que encarnar o objeto do meu trabalho. E então, eu utilizava até frases para saudar as pessoas. Eu, quando chegasse a um colega, eu dizia logo, saudações diamantíferas. E eles respondiam assim. E o terceiro elemento é que eu tinha de ser o portador da história da indústria mineira. De tal sorte que eu posso vos falar de toda a história, até 2025. Assim, de cor. Quando entrasse um visitante dentro da Indiama, eu dizia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Esta é a Empresa Nacional de Diamantes de Angola, uma empresa criada a 18 de janeiro de 1981. Essa empresa recebeu os ativos de capitais mistos da Diamanga. A Diamanga é uma empresa que começou a existir formalmente em Angola no período colonial, de 1912 a 1975. Entretanto, em agosto de 1986, ela transferiu todos os seus ativos para a Indiama, que tinha sido criada em 1981. Em 1992, nós tivemos os nossos primeiros processos eleitorais. E isto trouxe um advento da abertura do sistema de economia de mercado. Em 1993, nós criamos a nossa primeira unidade de exploração de diamantes. Em 2000, o processo das Nações Unidas criou, então, o processo Kimberley, que Angola foi um ente ativo. No período de 1992 a 2000, e aí eu vou. Até a criação das unidades, até a criação das fábricas de lapidação. Então eu especializei. Mas ao especializar-me, eu tinha que trazer um segundo elemento na especialização. Eu tinha que me transformar numa autoridade sobre o setor mineiro. Então comecei também a escrever artigos sobre o setor mineiro. E hoje continuo com uma coluna no Jornal de Angola. Ontem ainda saiu um artigo meu no Jornal de Angola. A coluna chama-se Mineração Mindset. Mineração Mindset. E agora vamos passar isso também para um podcast sobre mineração, para programas de entrevista sobre mineração. Então, como veem, eu procurei especializar-me. Aí, esqueci-me de todas as outras coisas e hoje sou focado no setor mineiro. E essa especialização levou-me a encontrar outras oportunidades. Como enquanto eu fui diretor de marketing do Grupo Indiama, numa primeira fase da minha vida, e depois diretor nacional de comunicação institucional do governo de Angola, no extinto Ministério da Geologia e Minas, eu levava delegações angolanas para fora. E aí ocorreu-me algo. Disse, por que é que nós, os angolanos, temos que, anualmente, nós começávamos assim a nossa jornada anual. Em fevereiro, todos corríamos para a Cidade do Cabo, para o Mining Indaba. Em março, apanhávamos 30 graus negativos para o Canadá, para participar do PDAC. Voltávamos. Em abril, subíamos para Londres, para participar do Up to Mining. Em julho, íamos para Israel. Em agosto, subíamos para a Índia. Em setembro, íamos para a Austrália. E eu me perguntava, quem são os angolanos que estão expostos a isto? Poucos de nós. Eu era um deles. Mas e o resto da indústria? E então, há 3 anos, criei uma empresa chamada Mining Eventos, que é uma empresa exclusiva de organização de eventos mineiros, trazendo para Angola especialistas em mineração para falarem aqui, para nós os angolanos, para transformarmos nós a nossa própria realidade. É assim que o conhecimento especializado nos pode ajudar. Também, aqui, nós devemos então olhar para os mentores. Nessa caminhada nós não fazemos sozinhos. E um dos mentores chaves que foi para mim foi o Dr. Manuel Arnaldo de Souza Calado. Ele foi o presidente do Conselho de Administração da Indiama EP. Ele ensinou-me 2 coisas fundamentais. A primeira, ele dizia-me assim, quando nós estamos numa posição, temos que nos preparar para o day after. As posições nunca são permanentes. Isto é, eu não seria diretor de comunicação da Indiama para toda a vida. Não há empregos para toda a vida e na Indiama também não havia para toda a vida. Então eu tinha de me preparar. O segundo elemento que ele colocava era de que... Agora já não consigo acompanhar porque estou já num flow. O segundo elemento que ele colocava
era de que nós, como técnicos, temos também de dominar a ciência financeira. A ciência financeira, isto é, nós temos que ter literacia financeira e aquilo que nós ganhamos, ou a mesada que os nossos pais ainda nos dão, nós temos que viver de 70% dela e guardar 30% delas para nos darem a ossatura, que se um dia perdemos a posição em que nós estamos, nós conseguimos nos virar no mercado. E foi com essa filosofia que eu hoje invisto 30% de tudo que eu ganho em pequenos novos negócios, em novas startups ou em outras iniciativas, ou em colocar capital para comprar ações em outros pequenos negócios. A mentoria é, então, muito importante. E, para terminar, vamos para o último pilar, que também espero que pode ser importante para vocês. Envolvam-se com a indústria a partir de agora. Existem eventos que ocorrem em Angola. Participem deles, porque isso vai permitir fazer o network. Ao fazer o network, vocês vão aumentar o vosso grau de relacionamento com aqueles que já estão na indústria. Então, esse é um elemento muito importante. Aproveitem. O segundo, aproveitem os estágios. A possibilidade de estágios é extraordinária. E ao aproveitarem os estágios, pensem sempre no voluntariado depois, nestas organizações. Porque muitos dos empregadores têm receio de empregar mais um jovem e isso pode criar mais um custo dentro da organização. Então, se eu me coloco como voluntário, numa posição de servir, quando eles notarem que eu sou indispensável naquela área em que eu prestar serviços como voluntários, eles contratam-me. Esse é um outro elemento que tenham sempre de terem em atenção. E o terceiro conselho aqui, nesse pilar, é integrem as associações de especialidade. Há muitas. Tá? Temos a Associação de Mulheres ligadas às Geociências, cuja presidente está aqui entre nós. Temos outras pequenas associações. Acho que abriu agora a Câmara também de Comércio, a Câmara de Indústria de Oil and Gas, não é? Mineração e Oil and Gas, acho que foi lançado há 3 semanas. Então, essas são plataformas que, como engenheiros, podem aproveitar. No final do dia, quem pode se lembrar da minha trajetória de 2003 até hoje? Espero que tenha implantado um pouco a vocês 3 destas grandes lições que me permitiram hoje poder viver dos minerais, falar dos minerais, empreender nos minerais, investir nos minerais. E espero que um dia um dos meus 4 filhos continue a comunicar minerais. Muito obrigado. Senhores, mais uma forte salva de palmas, por favor.